E ele traz aqui a principal característica dessa figura, que é a sobrancelha cobrindo a faixa. Saudações Baxterianas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Alexis e sejam bem-vindos a mais um vídeo de novidades da semana aqui na Baxter Toys. E se você acompanha esse quadro há tempos, você sabe que a gente traz a maioria dos anúncios que foram feitos das empresas sobre os lançamentos de bonequinhos da semana. Lógico que a gente deixa bastante coisa de lado porque nós pegamos coisas que tem mais a ver com o nosso canal. Então, antes da gente começar, deixa o X vir aqui e dar um recadinho básico. Opa, Alexis, dá licença, mas eu preciso dar um recado para quem ainda não é membro aqui do canal. Se inscreva por apenas R$ 2,99 por mês. Você tem acesso a conteúdos como esse de forma antecipada, pode participar do nosso grupo de WhatsApp e ainda concorrer a sorteios de figuras. São apenas R$ 2,99 para muitas dessas vantagens, então se inscreva. Essa semana foi mais tranquila, bem mais suave, mas temos algumas coisas muito interessantes de algumas empresas que vale a pena trazer para vocês. Então, como de costume, vamos começar com ele, McFarlane Toys. Dentro da linha da DC Direct, mais precisamente do Batman The Animated Series, o McFarlane apresentou para nós uma figura deluxe simplesmente maravilhosa, de nada mais nada menos do que o Senhor Cara de Barro. E olha que figura sensacional, essa figura está relativamente barata, ela vai custar R$ 39,99 e vamos dar uma olhada nela em detalhes. Olha que figura linda, ela é Gold Label e DC Direct. Cara, olha que bonita, ela provavelmente é exclusiva da Best Buy. Cara, que figura sensacional, ele vem com muitos acessórios, vem com rostinho extra, ó, vem com esse rosto aqui bem legal também. Gente, eu fiquei muito impressionado como essa figura é bonita. Infelizmente não tem nenhuma foto com um personagem da linha regular pra gente ver o tamanho dele, mas acredito que ele seja grandão. Olha só que coisa linda, ele tá cuspido escarrado, literalmente escarrado, a personificação do desenho. A única coisa que eu não curti foi essa articulação aqui. Eu acho que deu uma quebra aqui na escultura, né? Porque aqui vem tudo derretendo, aí de repente abre um buraco aqui com um rasgo e aí continua derretendo. É a única coisa, mas se você colocar ele abaixado, isso aqui não vai aparecer. Aqui vem os acessórios, ó, vem com 3 opçõezinhas de mãos, bem legais, um machado, um gancho e essa massa aqui, e um rostinho extra com ele com a boca aberta que tá fenomenal. Eu achei muito bacana, então tá aí pra vocês R$ 39,99, $40 pra quem tiver interesse de pegar esta figura. A McFarlane fez vários anúncios aí num vídeo que eles fizeram, né, numa transmissão ao vivo, e de DC Multiverse tivemos algumas novidades que, senhoras e senhores, eu fiquei empolgado. Vamos começar primeiro com essa versão aqui Gold Label do Batman, que é chamada Batman Ano 2 Ascent Edition, que é aquelas versões que ele coloca lá com uma cor predominante, né? Eu achei bacana pra caramba, olha só que linda, mano. No caso, a cor predominante é o azul, essa figura já foi lançada, é só uma repintura, mas eu particularmente gosto muito dessas versões Ascent Edition, é algo que me atrai bastante. Não gastaria dinheiro com ele, mas acho bonito de ver. Olha só, bem interessante. Pena que as fotos assim estão muito escuras e é foto do vídeo, tá? É print do vídeo, não temos imagens oficiais. Além disso, ele lançou, mano, essa ficou animal, uma versão do Coringa da Piada Mortal que, mano, olha que sensacional. Cara, eu achei linda essa figura. Eu achei no começo que era uma estatueta, daí depois eu fui olhar com mais calma e falei, nossa, é um boneco mesmo. Eu achei sensacional, particularmente gostei demais, olha que lindo, mano. Muito, muito bacana. Além disso, nós tivemos o anúncio de um pack duplo do Flash com o Titano. Então tá aqui o Flash, para quem perdeu todas as versões anteriores do Flash que ficam impossíveis de encontrarem. A diferença é que esse Flash tem as botas douradas, o cinto e o símbolo dourado. Eu achei isso sensacional. Teria fácil esse boneco, mas como tá bonito, né? E aí temos o Mamaco aqui, bem grandão, olha só. O nosso querido Titano, olha que bonito. Ainda não tem preço, olha a mão dele, cara, de titano, que legal. Ainda não tem preço, não tem nada, né? Mas fica aí pra vocês verem que bacana. O Flash é só mais uma repintura também, mais um relançamento. Bem legal.
Além disso, nós tivemos essa figura que eu achei incrível, que é o Adam Strange. Aí você fala, meu, mas é uma figura muito simples. Claro, o Adam Strange ele é simples, mas o que me chama atenção é o fato da cueca estar mais disfarçada e as partes que compõem o uniforme do personagem, que eu achei sensacional. Mas não é só isso não, porque vai ter troca de rostos também. Ele vai vir com 2 rostos extras, um com a máscara, olha que lindo. Mano, que figura bonita, hein? Eu gostei demais. Esse rosto ficou sensacional, com ele gritando. Olha que coisa bonita. Aí vem com todas as partes ali do uniforme todas separadas, olha. Eu achei essa figura sensacional. Adorei. Gostaria muito de tê-la na minha coleção. E por último, o Deadshot também, que tá muito lindo, muito bacana. Também com cuecão disfarçado. Aqui não aparecem as armas, né? Mas provavelmente ele terá armas, terá as pistolas clássicas. E olha que lindo. Gente, eu achei essa figura também muito bacana. É isso, gente. Tem que jogar no seguro, jogar no clássico. Simplesinha, bonitinha, e aí deixa todos os fãs da DC felizes, incluindo esse que vos fala. Eu realmente gostei demais desses anúncios da McFarlane Toys. Agora é aguardar semana que vem para ver se vamos ter anúncios novos. Por enquanto, de McFarlane Toys, foram apenas esses. Falando de Marvel Legends, rapidamente, não temos anúncios novos, nada, na dica de nada. Mas temos a pré-venda da Wave Mini Comic, né, que foi anunciada lá na última Hasbro Pulse. Então já estão disponíveis para compra lá fora essas figuras. Elas vão custar $25,99, preço padrão de Marvel Legends, e já tem alguns revendedores no Brasil já trazendo também, já fazendo pré-venda, alguns nos valores ok, outros nos valores sempre abusivos, como de costume. Mas de qualquer forma, eu tenho certeza que essa figura aqui, ó, o Ron, vai sumir absurdamente rápido lá fora, porque os gringos estão desesperados por ela. Eu teria a Wave completa, tirando o Miles Morales, que eu não faço tanta questão, que eu não curti muito a figura. Mas as outras 5 eu achei animais. De qualquer forma, tá aí pra quem quiser já tentar pegar lá fora. Já estão abertas as pré-vendas dessas figuras aqui. Então de Marvel Legends, só quis trazer isso pra avisar vocês. Vamos pra Hot Toys, que a gente sempre traz aqui quando é anúncio referente a Marvel ou DC. E na esteira do lançamento do filme do Capitão América, que vai sair na semana que vem, no dia 13, se eu não me engano, está aqui o nosso querido Sam Wilson com seu uniforme completo. Eu particularmente adoro o personagem, adoro ele como Capitão América, adoro ele como Falcão, então gosto muito, então gostei muito dessa figura. E aqui a gente consegue ver o uniforme novo em todos os detalhes, um uniforme muito bonito, apesar de que eu prefiro o uniforme branco, eu acho que é mais característico dele. Aqui ficou muito Capitão América e Steve Rogers, mas de qualquer forma, o uniforme bonito, hein? E eu adorei essa ideia do capacete, olha que coisa linda, mano. Aí você fala, poxa, mas ele vem só com capacete? Não, não, ele vem também com o rosto do Anthony Mack, sem óculos e com óculos. Olha que coisa linda esse óculos, mano. Cara, o rosto do Anthony Mack está perfeito. A figura é muito bonita. Gente, esse uniforme é bonito, hein? Olha que lindo. As asas muito legais. Eu tô louco pelo Marvel Legends dele, só que tá muito caro. Vou esperar baixar um pouco. E aqui ele com o rosto sem o óculos. Olha, mano, é a cara do Anthony Mack. Só falta ele gritar pay the check. Pra quem acompanhou os bastidores do Guerra Civil, né, as imagens de bastidores do Guerra Civil, sabe do que eu estou falando. Olha que coisa linda, gente. Agora é esperar que o filme seja bom, né? Eu tô bastante ansioso pelo filme. Acho que eu sou o único. Mas é porque eu sou fã do Capitão América, então tá explicado. Olha as asas, que coisa linda, mano. E vocês repararam que essas asas aqui lembram muito cultura dos indígenas americanos? Achei legal, cara, achei bem interessante. E aqui todos os acessórios que vêm, bem bonito. Além disso, nós temos também um anúncio do Blade, do filme Deadpool e Wolverine. Eles já anunciaram outras figuras, essa daqui é o Blade, que vai ficar para junho de 2026, ou seja, só pro ano que vem. E tá muito caprichado, tá a cara do Wesley Snipes, olha que coisa fenomenal, uniforme todo legal, marca de batalha. Olha, gente, eu achei essa figura linda, olha o rosto do Wesley Snipes, tá certíssimo. Até a única manchinha branca que ele tem aqui no cabelo, os caras reproduziram. Perfeito, cara, perfeito. Aí ele vem com a espada, bonitinho, vem com uma machetezinha suja de sangue, vem com uma bazuca com esse effect maravilhoso de disparar, achei isso sensacional. Aquele com óculos. É, meus senhores, eu tenho o Blade da linha Marvel Legends da Toy Biz, é uma figura que eu não desfaço nunca, porque ela é única, nunca mais foi lançada em nenhuma linha. Olha que lindo, cara. Sensacional, velho. Eu adorei essa figura. Pena que é Hot Toys, né? Então é um preço muito caro.
mas de qualquer forma eu não compraria mesmo. Mas olha que lindo, velho. A quantidade de armas que vem com uma submetralhadora, bem bonitão. Então tá aí, mais uma figura do filme Deadpool e Wolverine, dessa vez o Blade. Vamos ver se semana que vem ou daqui 2 semanas eles anunciam algum novo personagem aí desse filme. Então de Hot Toys, apenas isso mesmo. Vamos falar de Storm Collectible, que trouxe pra nós um teaserzinho, só um tira-gosto de uma próxima figura que eles vão lançar, que é nada mais nada menos que o Mr. Bison do Ultra Street Fighter 2. Eu falo Bison, tem gente que fala Bison, eu falo Bison e tá tudo bem. Mas olha só que bonita, só temos essa imagem por enquanto, mas a gente sabe a qualidade de Storm Collectibles, a gente sabe que isso aqui vai ser animal, mas foi só isso que a Storm Collectible mostrou, esse teaserzinho do Mr. Bison. Vamos esperar semana que vem se vamos ter as imagens dessa figura com todos os acessórios, se vai ter rostinho extra, provavelmente terá effect e tudo mais, então vamos ver se a gente consegue trazer aqui. Então por enquanto de Storm Collectibles, apenas essa imagem aí. E a empresa Amazing Yamaguchi trouxe pra nós também na esteira de Street Fighter mais um boneco dessa linha, que é no caso o Ryu do Street Fighter 6, e olha que lindo, eu já trouxe pra vocês, já tinha mostrado pra vocês algumas imagens de figuras do Street Fighter da Amazing Yamaguchi, da Revoltech, e olha como é diferente, né, com o padrão de colecionismo que eles apresentam. Só temos essa imagem por enquanto, não tem mais nenhum teaserzinho, nada de effect, nada, só essa imagem, então aguardar semana que vem para ver se teremos imagens novas. De qualquer forma, a figura está realmente muito bonita, aparentemente muito bonita, e ele traz aqui a principal característica dessa figura, que é a sobrancelha cobrindo a faixa. Mas enfim, agora é aguardar novas imagens aí desse riozinho bonitinho. Agora falando de NECA, eles apresentaram uma figura que eu fiquei muito empolgado, mas muito empolgado, que é mais um Robocop, só que é na versão Poster Series que eles chamam, e eu tinha ficado empolgado porque eu não tenho nenhum Robocop da NECA. Eu falei, putz, quem sabe pode ser que eu consiga esse, só que eu dei uma desanimada e vocês vão entender por quê. Como o próprio nome diz, é Robocop Poster Series, ou seja, ele está homenageando o pôster do Robocop. E aí você olha essa imagem, a figura é linda, a figura é perfeita, é padrão NECA de qualidade, a gente conhece. Confesso que eu não curti muito o rostinho aqui, essa parte, mas pra mim o conjunto da obra tá muito bacana e não sei se vocês repararam, mas tem uma iluminação aqui. Até então, quando eu vi a imagem promocional, eu falei assim, ah, beleza, os caras pegaram e colocaram uma luz ali pra tirar foto, né? Da mesma forma quando mostraram essa foto aqui. Da mesma forma quando mostraram essa foto aqui. Aí eu fiquei pensando, putz, se é luz, então significa que a armadura reflete bastante, né? Bem legal. Até chegar aqui. Ele é pintado de vermelho. Tá? Então isso me deu uma bela de uma desanimada. Não que esteja feio, não tá, porque eles quiseram reproduzir igual o pôster, né, que tem aquelas luzes vermelhas. Mas, meu, eu não curti pelo fato de que aí é uma questão pessoal, tá? Eu não curti pelo fato de que eu achei que eu poderia ter um Robocop em mãos e eu não quero um Robocop manchado de vermelho. Vamos, sei lá, não quero. Mas olha só, a figura tá realmente muito bonita. Ele vem aí com acessórios bem interessantes, com a arma dele gigantesca, com a mãozinha com o espetinho e a sua famosa arma aí, bem bonita. Infelizmente ele tem essas manchas vermelhas, olha, tá bem feito, tá bonito, a ideia foi muito legal, bacana, obrigado, mas não me agradou pelo fato de que eu esperava um Robocop totalmente limpão, mas aí é a proposta da figura, não posso nem reclamar. Então de NECA foi apenas esse boneco aqui. E mais uma vez a Beast Kingdom traz pra nós um teaserzinho de um futuro lançamento. Eles estão lançando figuras aí da DC, então semana passada eu trouxe pra vocês o Superman, Batman, Flash e Lanterna Verde, além do Darkseid. E agora eles lançaram o teaserzinho de nada mais nada menos do que o Lobo. E olha que coisa linda, e por ser uma linha de comemoração de 90 anos da DC Comics, então provavelmente eles vão caprichar muito nessa linha. E o nome da figura é Space Biker Bounty Hunter Figure, ou seja, eu acho que ele vai vir com a moto, senão não teria motivo de colocar Space Biker só no nome e não ver a motinho. Mas só tem essa imagem, não temos imagens do rosto, de nada, só isso daqui, que aparenta que já está animal. Mas vamos aguardar semana que vem se não vai aparecer alguma imagem ou outra dessas novas figuras da Beast Kingdom. E vamos falar de Mattel, que dentro da linha Masters of the Universe, que pra mim vai ser sempre He-Man, trouxe pra nós na linha Masterverse, na verdade, uma figura que eu gosto bastante, prefiro muito mais do que o Gato Guerreiro, que é o seu Nemesis, o Panther. Eu sempre achei o Panther mais bonito do que o Gato Guerreiro, e tá aí a prova que esse boneco é realmente mais bonito que o Gato Guerreiro. Essa cor que eles escolheram, esse azul meio roxeado, olha que coisa linda, linda demais. E ele com a armadura
armadura, eu prefiro ele sem armadura. Mas olha que coisa bonita, aqui tá o esqueleto montado nele. Bem bonito o Panther, né? Trouxe mais por curiosidade porque eu acho um animal bonito de verdade, assim, tô brincando, mas eu gosto demais. A armadura dele numa cor meio jade e realmente, bonito, cara. Gostei dessa figura, trouxe mais por curiosidade mesmo, porque não é muito foco do canal, mas de qualquer forma, tá aí o nosso querido Panther da linha Masterverse do He-Man. E vamos finalizar com Tartarugas Ninja, porque nós temos as imagens oficiais da NECA, do último Ronaldo, da figura da April, que eu apresentei pra vocês na semana passada, e agora a gente já tem o vislumbre aí de como essa figura vai ser por inteiro, inclusive com os acessórios. Então tá aí a Mônica com a Baby e a Moja, as duas novas tartarugas, e essa figura entrou em pré-venda ontem. Então quem tiver interesse aí, pode ir na fé, porque tá em torno de 39 e 40 dólares. Então tá aí, bem bonitinha, trouxe mais só porque semana passada eu falei que se tivessem as imagens oficiais, traria aqui pra vocês. Olha que linda essas duas turtlezinhas. Mas pra mim o que me decepcionou um pouco foi que vem pouquíssimos acessórios, mas também é injustificável porque vem com duas tartarugas, né? Então nem vou reclamar muito. Então ela vai vir com 4 mãozinhas, além do fonezinho pra você colocar na I, a chave inglesa e mais um outro negócio aqui. Mas a figura é linda, hein? As 3 figuras são lindas. Eu não canso de ver essa April, ela é muito bonita. Mesmo carcomida, ela é bonita, né? Olha, cara, que figura bem feita pela NECA, né? Gostei demais. Então, de Tartarugas Ninja, essa semana só a nossa querida April. Então é isso, gente, vídeo curtinho essa semana porque não tivemos muitas coisas pra falar pra vocês. Vamos aguardar semana que vem, talvez tenha mais lançamentos, vamos ver o que vai ter por aí, certo? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, convido você a se inscrever no canal se ainda não for inscrito, deixar seu like, compartilhar com os amigos, seguir a gente nas redes sociais e também participar das nossas lives às terças-feiras, às 21 horas. Então a gente se vê no próximo vídeo, um bom sábado, um bom domingo, um bom final de semana, uma boa semana e tchau, tchau!